Boa tarde, quarto ano. Hoje, quinta-feira, vocês vão fazer uma atividade no livro de ciências, ainda falando sobre as misturas que a gente iniciou nessa semana. E especificamente, a gente vai falar nesse capítulo do livro sobre as misturas em fases. Por exemplo, a mistura, quando é homogênea, ela não possui fases. Ela tem algumas coisas que se misturam, mas a gente não identifica cada elemento que foi misturado na mistura. E a mistura que a gente pode identificar em fases é a mistura heterogênea. Por quê? Cada elemento que for misturado vai representar uma fase, justamente por não conseguir se misturar aos líquidos, não conseguir se misturar, ficar aparente. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente mistura a água com óleo, que fica nitidamente separada a água do óleo. Então, é uma mistura heterogênea em duas fases, porque a água e o óleo não se misturam a ponto de se tornarem aparentemente uma coisa só. Diferentemente da água com sal. Quando a gente mistura o sal na água, o sal some e fica aparentemente só a água, ou seja, o sal é dissolvido na água, tá? Vou fazer a experiência, vou colocar e vocês vão poder acompanhar. Bom, a gente também vai estudar que a água é o solvente universal. Mas por que o solvente universal? Porque a água é capaz de dissolver muitas substâncias. Por isso que ela é considerada um solvente universal. Em qualquer parte do universo, a água é um solvente universal. Tá bom? Então é isso que vocês vão fazer lá, dando continuidade aos nossos estudos de ciências essa semana, tá? Vou colocar o videozinho das experiências, vou fazer, e vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo como as misturas acontecem, tá bom? Então, como eu falei com vocês, vou fazer as misturas em 3 copos de água. Aqui tem água pura, tá? Então, num copo, eu vou misturar, para vocês perceberem o que é a fase da mistura. Água com sal, quando eu misturo o sal na água, eu vou misturar até que o sal suma no meio da água. A gente não vai perceber que foi colocado o sal aqui, tá? Isso é uma mistura homogênea. Tem 2 elementos, a água e o sal, mas a gente não percebe porque o sal foi misturado à água e a água é o solvente universal. No segundo copo, eu vou colocar maisena, amido de milho, a água com amido de milho. Aqui. Vai demorar um pouquinho mais. A gente vai perceber que vai mudar a coloração. Mas o amido de milho ou a maisena também se misturou perfeitamente à água, tá? No terceiro copo, eu vou fazer uma mistura heterogênea. Primeiro, eu vou colocar detergente. Detergente de lavar louça. Depois, eu vou colocar óleo de cozinha. Essa mistura vai ficar em 3 fases. Por quê? O detergente vai descer
Dá pra botar mais um pouquinho, ó. Vocês vão ver como ele vai separando do óleo. Então, vou colocar mais um pouco de detergente para ver se fica bastante visível, ó. O detergente desce. O detergente vai ficar embaixo, a água tá no meio e o óleo tá na parte de cima. Eles não se misturam. Então, a mistura de água, óleo e detergente é uma mistura em 3 fases, ou seja, é heterogênea. Tá? Heterogênea com 3 fases. Poderia ser heterogênea com 2 fases. Se eu misturar aqui na água com sal, se eu colocar agora o óleo não vai se misturar, tá? Ó. Viram? O óleo fica em cima. Ele não se mistura com a água em hipótese alguma, tá? Se eu colocar óleo aqui na minha mistura de água com amido de milho ou maisena, também não vai se misturar, ó. Ele vai ficar na parte de cima. Tá? Agora, essas misturas, essa daqui que era só com sal, que era homogênea, passou a ser heterogênea com 2 fases, o óleo e a água salgada no caso. Esta daqui, que era homogênea, porque era água com amido de milho, passou a ser heterogênea em 2 fases, porque tem o óleo e a água com amido de milho embaixo. E a com 3 fases é essa que tá amarelinha, porque a coloração do detergente tá aqui, o detergente desceu, a água tá no meio, ficou amarelo por causa da coloração do detergente, e o óleo tá na superfície, tá? É isso. Beijinho e a gente se encontra às 14 horas.